Olá, amigos! Hoje faço um vídeo que adiei por muito tempo. Hoje eu quero falar para vocês sobre duas pessoas muito importantes, mais importantes em um contexto negativo. Pessoas que agem de forma burra, destruindo a Ucrânia. O primeiro é George Soros, o segundo Victor Pinchuk Soros. Esse personagem merece ao menos um vídeo longo e detalhado, talvez até um mini-filme. E ele vai aparecer no canal, mas um pouco depois. Resumidamente, esse é o homem, um especulador financeiro, doutor do mal, que faz várias coisas ruins, realiza experimentos na Ucrânia, é a pessoa que financia todo o movimento anti-Trump, o movimento esquerdista de canalhas nos Estados Unidos e políticos. Ele financia ativamente funcionários públicos nos Estados Unidos da América. No geral, se você olhar, existe toda uma estrutura enorme, um sistema multibilionário inteiro, que simplesmente trabalha com tecnologias para destruir a Ucrânia. Vou explicar como isso ocorre e resumir sobre a United States Agency for International Development, fechada por Trump. Essas organizações não governamentais, vocês podem pesquisar separadamente na internet. Isso é basicamente o know-how dele, usado para destruir países. Esses imigrantes ilegais que invadiram a Europa e o mundo fazem parte do plano global dele e da equipe. Agora o filho dele já o substitui, porque o próprio Soros já é uma pessoa bastante idosa, bem velha mesmo. Na Ucrânia, isso começou em 1992, quando Soros abriu escritórios de representação no país. Eles só conquistaram força real em 2014, mas a preparação já vinha de antes. Esses grupos nacionalistas, essa era uma tecnologia que foi desenvolvida, financiada, que foi protegida pelos serviços secretos ucranianos, e essa tecnologia foi criada para provocar Putin. Como Putin pode ser provocado? Putin precisa de um motivo para atacar a Ucrânia e esperou anos por uma oportunidade para isso. E ali estão os nazistas. Em todo o país existem fascistas. Nazistas são um grupo marginal, mas eles não são protegidos pelos serviços secretos e ficam escondidos. São pessoas loucas, anormais. Na Ucrânia, eles receberam um financiamento muito sério, receberam proteção do Estado, foram cultivados. Verifique com qualquer jovem chamado de nacionalista, mesmo eu já tendo dito muitas vezes que não são, e pergunte, por que você vive? Essas são pessoas que não trabalham, eles não terão resposta, são nacionalistas profissionais. E aí, eles cresceram, atingiram tal escala que deram um ótimo motivo para o Putin atacar. No plano dos Soros houve guerra e confronto, o que pode gerar muito lucro. Depois, nos planos dos Soros, está fortalecer o nacionalismo e tentar transformar Donetsk, Odessa, Kherson, Ivano-Frankivsk e Lviv em Internopol. Todas essas questões linguísticas vêm de lá, essa tecnologia repugnante de dividir as pessoas e o nosso governo um após o outro. A programação é realizada com sucesso na Ucrânia por Victor Pinchuk, parceiro e genro de Leonid Kuchma. Aqui a descrição será muito mais curta, embora também se possa fazer um vídeo muito longo sobre ele. Casou-se com a filha de Kuchma por interesse, ganhou uma enorme quantidade de dinheiro com Kuchma, vendendo tubos para uma federação russa pela empresa Interpipe. O próprio Pinchuk tem relações muito próximas com o Partido Democrata dos Estados Unidos da América, com os esquerdistas, e ele ajudou a implementar todo esse plano constantemente, financiou todas essas ações e colaborou maravilhosamente com Petro Alexeyevich Poroshenko. Como pode ver, Fursa ainda aparece nos canais de Poroshenko, espalhando propaganda anti-Trump. Em princípio, Poroshenko executou perfeitamente o programa de Soros. Depois, Zelensky assumiu o bastão. Como pode ver, o homem criou slogans como língua russa, não vamos oprimir falantes de russo, vou encerrar a guerra, negociarei até com o diabo careca se preciso. A vida do nosso povo vale mais que a terra. Assim que virou presidente, Zelensky mudou totalmente e agora é quase o principal nacionalista da Ucrânia. Pinchuk cercou esse bobão, que não entende nada, com seus próprios gerentes, que jogavam o jogo do jeito que Pinchuk e Soros queriam. Explico de forma resumida os principais princípios para que entendam tecnicamente como isso funciona. Pinchuk é uma pessoa, como já disse, que se casou por interesse, extremamente flexível, sabe se adaptar em condições inacreditáveis, só para citar seu sogro Kuchma, Lenka Melnichenko. Ou seja, se vocês ouvirem ou lerem a transcrição, vão ver que Kuchma, ele é um antissemita comum. Nunca diz judeu, só usa aquela palavra de 3 letras com G. Esse é assim, aquele é assado.
Quem da política ucraniana ele discutia? Pinchuk é judeu, e você imagina um judeu casando com uma moça cujo pai é um antissemita ferrenho, um antissemita diário? Pinchuk? É preciso ser uma pessoa que está pronta para tudo. No caso dele, aparentemente, por interesse, por status, e ele conseguiu se encaixar perfeitamente até mesmo nessa situação. Bem, o Kuchma está aí, a Rússia também, os oleodutos envolvem bilhões de dólares. Isso não é um negócio de mercado, e sim oligárquico, totalmente direcionado, sendo Kuchma o principal oligarca na Ucrânia. E em princípio, mesmo com o judeu Pinchuk, bem, por interesse próprio dá para aguentar. E onde mora o Kuchma? Itália e França são países incríveis. Kuchma criou o sistema com Pinchuk na Ucrânia, que possui muitos imóveis em Londres. Kuchma, França e Itália. Como já disse, a vida deu certo. Ou seja, Kuchma e Pinchuk não vão sair e ver as pessoas que ajudaram Soros a colocar umas contra as outras, o que causou o colapso na Ucrânia. Quero enfatizar que não justifico a agressão de Putin, que atacou a Ucrânia e é o agressor. Há um histórico com fatores que contribuíram e acompanharam isso. Acredite, se isso não fosse feito, seria bem provável evitar a guerra. Agora estamos chegando a coisas ainda mais assustadoras. Atenção, há um personagem chamado Timofey Milovanov. No início ele se gabava, foi assim que o conheci, ainda estava vivo. Kaka Bendukidze, reformador da Geórgia e aliado de Mikhail Saakashvili. Bendukidze é o verdadeiro reformador responsável por todas as reformas de Saakashvili. Isso era só marketing político e gritos. O homem de ação era ele. Esse é Bendukidze e Milovanov. Bendukidze se encontrava com ele, se não me engano, organizava algumas conferências e Bendukidze se autodenominava libertário. Aliás, como eu sou, e Milovanov fingia ser libertário. Percebi logo que ele era um canalha e depois Kolomoisky o chamou de idiota. Milovanov é realmente um idiota. Depois, Pinchuk o empurrou para a equipe de Zelensky, ele começou a aparecer mais em público e eu vi que ele é simplesmente um canalha completo. E agora eu vou provar isso para vocês. Só escutem, gente, em que princípio se baseia a visão de mundo de Milovanov. E em princípio, todo o partido de Zelensky, para falar a verdade, todo o nosso Estado. Essas são as regras do jogo, sim, se você sabe, se alguém fez uma denúncia contra você, você perdeu sim, ou seja, você tem que ser melhor, você tem que ser mais rápido em fazer uma denúncia contra o seu adversário, oponente. Ouviram esse absurdo? Isso é algo que contradiz, por exemplo, meus princípios de vida. Eu lutei contra isso a vida toda. Eu simplesmente não suporto isso nem no nível orgânico. E Milovanov ensina os jovens... Ai, a cabeça cresce nas asas de que hoje vemos nas ruas. É preciso reconhecer, Pinchuk conseguiu, OF. Não entendo. Você vai trabalhar com nossos pais e outros funcionários. E é por isso, tanto externa quanto internamente, porque ele não contou direito, porque ele não gosta do rosto do Zelensky. Começou a buzificação porque ele quer acabar com a guerra. Porque ele assiste ao canal do Elisevich e fez uma postagem, talvez um repost de um vídeo dele. Foi o que Milovanov disse. Todos são descendentes de agentes da Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Ou seja, a questão não é o que você fez pessoalmente, mas sim que você identifica mais rápido com quem não está no mesmo caminho e devora essa pessoa primeiro. Ou seja, a tarefa não é essa, ninguém se importa com isso. Na verdade, se você torturou pessoas e arrancou seus olhos ou não, isso importa apenas em parte. 10 pessoas nesse sistema devem ser punidas da mesma forma para que todos sintam medo. Você está ouvindo esse pesadelo? Toda pessoa simplesmente promove isso. Tendências totalitárias e ditatoriais. É curioso ouvir sobre torturas e olhos arrancados de alguém tão doce que nunca faria ou repetiria isso, nem demonstraria agressividade, ficando escondido sob a mesa. O que se passa na cabeça dele nos faz pensar e sugerem que você o castigue. Lá deve ter uns 10, talvez, como eu, agitados, mas na verdade nem tem 10, e com sorte, 2 ou 3 no país inteiro, ou talvez, no caso da Ucrânia, só um mesmo. Repito, hoje essa estratégia foi totalmente realizada. Sim, ou seja, você precisa manter a disciplina nesse sistema e, consequentemente, precisa jogar esse jogo e adivinhar constantemente quem será seu próximo adversário. E você vai subindo, sim, na escada hierárquica. Sim, você quer, como é que chama? Food chain, né?
Ou seja, ele aprende a se virar e usar os cotovelos. E podemos supor que Milovanov chegou onde está justamente usando esses métodos. Ele faz parte do Conselho de Supervisão da Ukroboronprom, que, como outras estatais, precisa ser privatizada. Para evitar que pessoas insignificantes como Milovanov se aproximem, mas ele está no Conselho de Supervisão, acredite, sem competência alguma, nunca fez nada na vida, nem uma casinha de cachorro construiu, mas seguiu os princípios que declara. É assim mesmo, é assim, e foi assim que a geração anterior dos Saraziates o notou e empurrou para lá outro Sarazionok, Leschenko, que está no Conselho de Supervisão da Ukrzaliznytsia, que também precisa ser privatizada. E aguardem no meu canal um conteúdo detalhado, com cálculos, profissional, com modelagem financeira, uma lista de reformas com materiais comprobatórios, com fatos. Aqui, em oposição a esses Saraziates, esquerdistas, canalhas como eles. E o terceiro amigo, Nayen, mais um Sarazenok, que agora estava respondendo, também estava lá. Ninguém sabe que tipo de observadores, conselhos de supervisão, e durante a guerra era responsável por esconder alguém. A infraestrutura energética estava destruída e estávamos perto de um apagão com orçamentos bilionários. Aqui está a atividade do Nayen. Porque Saras não precisa de eficiência, ele precisa de canalhas leais, que ele vai colocar onde quiser sobre a propriedade estatal, que na verdade é o próprio Saras quem vai usar. Entendam, pessoal, isso não é sobre eficiência. A Ucrânia é um país maravilhoso, incrível, com ativos magníficos, ao qual Saras se agarrou. E simplesmente como um mosquito, não, nem como um mosquito, como uma sanguessuga, como um vampiro, Saras suga o sangue dela. Ou seja, espalhando dinheiro. Aliás, a sanguessuga é o Milovanov, um vampiro sério. Drácula, Soros, espalhou sanguessugas como Milovanov, Leschenko, Nayen e depois Nayen. De onde vem o dinheiro? E depois Leschenko. De onde você tirou um apartamento de $500 mil? No bairro do governo? Também é uma pessoa que nem uma casinha de cachorro construiu. Vejam como todos agiram. Viveram por esses princípios, traíram Poroshenko e outros, sendo usados por espertalhões que só mudam de lado. Estou relatando coisas assustadoras. Peço que assistam ao vídeo com atenção e enviem para amigos que não entendem o que acontece ao redor. Vocês querem subir na cadeia alimentar, né? Estão tentando chegar ao topo da cadeia alimentar, mas lá tem menos vagas do que pessoas. E vocês precisam entender claramente quem é o seu principal concorrente e eliminá-lo, e quem tiver melhor compreensão disso será mais eficiente no topo. E consequentemente isso é uma espécie de seleção natural quando você tenta selecionar pessoas, mas do lado de fora parece que é algum tipo de injustiça. O paradoxo é que não importa quais regras você quebrou, mas sim quem te denunciou primeiro. Cada um tem carta branca como num jogo com comitê, onde você pode eliminar alguém. E todos os dias tentam eliminar uma pessoa. E você constantemente, se a chefia parou sobre você, você vai pra lá. Ou você tem a chance de eliminar uma pessoa a cada 10 dias. Sim, é um jogo onde você está sempre avançando. Eu nem quero comentar sobre esse canalha, mas sabe o que eu quero dizer? De certa forma, acho engraçado observá-lo como alguém que veio do esporte profissional. Quando vejo esse verdadeiro filhinho da mamãe, que solta essas frases de efeito, eu me pergunto, será que ele realmente conseguiu isso? Além disso, esse Milovanov lidera a Academia Kiev Mohyla, e Pinchuk transformou a Academia Kiev Mohyla em uma espécie de incubadora de sorosistas. Eles agora querem até comprá-la. Você ouviu esse absurdo? Eles querem comprá-la. Eu sou a favor da privatização de todas as universidades, mas tudo começa com os Soros. Eles querem comprá-la. Ele dirige a Escola de Economia de Kiev. Esqueci de citar Milovanov. Agora querem a Kiev Mohyla. É um incubador de sorosistas. Pegam o estudante, ensinam essas ideias esquerdistas dos Soros. Vai lá, destrua a Ucrânia. Será tipo colarinho branco, mas nem quero chamar assim. Seria um insulto aos verdadeiros colarinhos brancos. Vão lá, sanguessugas, destruam, empurrem a Ucrânia para o lado dos Soros e espalhem propaganda anti-Trump. Já há sorosistas demais. Conhecem Sveridenko? Leiam sobre ela também. Já contei de onde veio o dinheiro para a Academia de Kiev Mogilyanska. Estando a serviço no governo, ela vai para negociações na Ucrânia.
Depois, essa Tarascática trabalhou no Fundo de Renascimento dos Soros. Esse é o incubador, gente. Isso tudo é um incubador. E a Ucrânia já conduz negociações em nome dos Soros. Estou decidido e lutando contra essa situação. Isso é inaceitável. Agora vou continuar. Agora, nos Estados Unidos, está acontecendo a seguinte história. Trump cortou as bolsas, por exemplo, de Harvard e, se não me engano, da Universidade Columbia. São universidades bilionárias, simplesmente bilionárias, que recebiam bolsas dos esquerdistas, ou seja, dos democratas, do Biden, do Obama. Essas também são incubadoras. Antes eram grandes universidades, mas agora também atuam como incubadoras, para criar os sorosistas, que depois se espalham globalmente, inclusive na Ucrânia. Estrangeiros que integram conselhos de supervisão e atuam remotamente da Europa são os principais lobistas desses imigrantes ilegais. Esse pesadelo é a islamização. Já fizeram um califado na Europa e agora nos Estados Unidos da América até promotores vêm de lá. Isso é assustador. Eles viram esse modelo nos Estados Unidos e agora estão simplesmente tentando implementá-lo na Ucrânia. Mas Trump acabou com a brincadeira. Querem até tirar o status fiscal deles. Ele disse, vocês receberão os subsídios, mas há várias exigências. Isso não é o foco agora. O vídeo é longo. Se preferirem, busquem na internet e usem o bom senso. É sobre questões raciais, sexuais, essas minorias e tudo mais. Eles recusaram, mas depois perderam as bolsas. A de Harvard valia mais de 2 bilhões de dólares. Não deveria haver nada sobre sorosistas na Ucrânia, querido. Em Ibuquela, eles foram expulsos e os países prosperam. Bem, em resumo, você viu como tudo funciona. Só peço que, independentemente, esqueçam o Poroshenko, que também trabalhou com Thomas Fiala para os Soros. E foi justamente nessa época que tudo isso começou a crescer ativamente. Começou a crescer. O que estamos vendo agora é só que o Poroshenko é um pioneiro em meio ao que está acontecendo. Agora, graças à guerra, eles simplesmente receberam uma licença para a completa impunidade e estão trabalhando, aumentando o ritmo muito mais intensamente do que antes. Por que menciono Poroshenko? Não para difamá-lo novamente, mas porque haverá eleições este ano, sem dúvidas. Reflitam em quem votam ao ouvirem as declarações de Zaluzhny, que já comentei e voltarei a comentar na live. Acreditem, ele também está envolvido. Infelizmente, lá também já está Pinchuk sob essa influência, ou seja, oligarcas que apoiam vários candidatos ao mesmo tempo com diferentes cestas. Lá isso não deu certo, esse aí virou um cadáver político, então vamos de Zaluzhny, que é novato, agora vamos trabalhar em cima dele. Vocês veem Zaluzhny? Acham que ele entende de alguma coisa, além de assuntos militares? Eu não estou discutindo Zaluzhny como militar, não tenho questões com ele nesse aspecto, embora muitos só tenham gratidão por ele. Mas como político, eu vejo que ele não entende de nada, absolutamente de nada. Assim como Zelensky, aparece um Pinchuk com influência britânica. A Grã-Bretanha, também de esquerda, envolve seus serviços secretos. Pinchuk tem muitos bens em Londres há tempos. Será que ele vai enganar Zaluzhny junto aos Milovanov? E pode não sobrar nada dessa Ucrânia. Não sei o plano global dos Ussuras. Talvez queiram deixar só a Ucrânia da margem direita e o resto para o Putin. Pessoal, inscrevam-se no canal, deixem um like e comentem. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E este vídeo sai de manhã. À noite vai ter o próximo vídeo, então para não perder, não se esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Tchau.